Olá, vamos responder mais algumas questões de língua portuguesa. Hoje trabalharemos com acentuação gráfica, concordância e escrita de algumas palavras. Primeira questão, tem duas assertivas para a gente ver se estão corretas ou incorretas. O verbo ter está grafado corretamente no exemplo. As mulheres hoje têm acesso a diversos setores da sociedade. A segunda assertiva, a grafia dos vocábulos seguintes está correta. Absurdo, abnegado, aberto. Marque a alternativa correta. A letra A, as duas afirmativas são verdadeiras. A letra B, a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. A 3, a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. A letra D, as duas afirmativas são falsas. Então, para a segunda assertiva, o que tem para se ensinar em língua portuguesa é que façam muita leitura. Só a partir de muita leitura que a gente vai conhecer diversas palavras, leitura e escrita, para a gente conhecer as palavras. A primeira é uma questão de acentuação e de concordância. As mulheres hoje têm acesso a diversos setores da sociedade. Então, esse verbo ter tem que concordar com as mulheres, ele está na terceira pessoa do plural. Então, ele tem que ser acentuado, é um acento diferencial para diferenciar o verbo ter na terceira pessoa do singular. Um dos poucos acentos diferenciais que restaram após o acordo ortográfico. Então, a primeira assertiva está correta, ele deve sim ser acentuado, então está correto. E a segunda também está correta. As palavras absurdo, abnegado e aberto estão escritas de forma correta. Então, a resposta correta é a letra A. As duas afirmativas são verdadeiras. Vamos para a segunda questão, uma questão CESP, SEBRASP, uma clássica questão de certo ou errado. Eu vou ler a primeira questão em relação às ideias e estrutura linguística do texto acima. Julgue o item que se segue. A forma verbal tem, linha 20, está no plural, porque concorda com classificadoras na linha 19. Aí você vai dizer se está certo ou se está errado. A gente só precisa fazer a leitura do último parágrafo do texto para a gente responder essa questão. Aí já fica uma dica, se for responder a questão, leia primeiro a questão. Se tiver só um texto, se o texto for para apenas uma questão, leia a primeira questão para ver, você já buscar no texto o local exato que você vai precisar para responder a questão. Então vamos lá. Nesse sentido, o Brasil vai bem, afinal, não é pela nossa simpatia nem pela exuberância de nossa natureza tropical que as principais agências classificadoras de risco de crédito têm elevado o nível de confiança internacional no país. A gente tem que observar aí a quem esse verbo, quem é o sujeito desse verbo tem, para a gente entender se ele está correto, se ele está no plural corretamente e se ele faz referência a classificadoras. Então temos aí o verbo ter, tem na terceira pessoa do plural, e o sujeito aí, principais agências classificadoras de risco de crédito. Pois é, tudo isso aí é o sujeito desse verbo. Mas aí a gente tem que observar o seguinte, quem é o núcleo desse sujeito? Então, é a esse núcleo que o verbo vai fazer referência aí, vai concordar com esse núcleo. Então, quem é o núcleo as principais agências classificadoras de risco de crédito tem elevado o nível de confiança nacional do país, no país. Então, a gente vai procurar aí os substantivos. Então, principais está aí como um adjetivo. Classificadoras também é um adjetivo. Então, não vão ser o núcleo. O núcleo é agências. Agências é o núcleo, que é o substantivo. Risco e crédito também são substantivo, mas não poderia ser de forma alguma o núcleo do sujeito, que eles estão aí junto com uma preposição. O sujeito não vem com preposição. Então, o único substantivo aí que pode ser o núcleo é agências. Então, aí tem uma pegadinha nessa questão. A forma verbal tem, está no plural, porque concorda com classificadoras. A tendência é, na pressa ali, a gente responder sim, está correto. Tem, está no plural, classificadoras está no plural, mas, na verdade, está concordando aí com o sujeito, o núcleo do sujeito, agência. Então, a resposta aí está errada. A resposta correta é errado. Terceira questão, mais uma questão CESP. Na verdade, essa questão a gente não precisa nem ler o texto para responder. Você coloca um texto, coloca aqui em cima uma chamada, considerando a realidade social, demográfica, econômica do Brasil contemporâneo, e tendo o texto acima por referência, julguem o item a seguir, o item seguinte. Estão igualmente corretas as formas tem e tem. Não precisamos nem ir no texto para verificar isso.
O que é que ocorre na língua portuguesa? O verbo ter tem a forma tem com acento diferencial para diferenciar de tem no singular. Mas não existe essa forma tem com dois E. Não existe, o verbo ter não tem essa forma. Então não existe essa palavra com dois E com acento. Se existisse com dois E, não teria mais o acento, porque o novo acordo não acentua mais essas letras dobradas. O que ocorre é a confusão com o verbo ver e o verbo vir. Então, vem com dois E existe. Tem com dois E não existe. Vem existe com dois E porque é a terceira pessoa do plural do verbo ver. E vem com acento diferencial também, assim como tem, é a terceira pessoa do plural do verbo vir. Então, a assertiva aí está errada também. Vamos para a quarta e última questão do dia. O sistema de acentuação gráfica foi levemente alterado no último acordo ortográfico, que passou a ser obrigatório em todo o território nacional em 2016. Com base nisso, assinale a alternativa em que todas as palavras não são mais acentuadas. O que ele quer aí é onde todas as palavras deixaram de ser acentuadas a partir do acordo ortográfico. Então vamos para a letra A, frequência, balustre e tórax. Todas essas palavras são acentuadas, elas não estão com acento aí pela questão, mas todas elas são acentuadas, mas já eram acentuadas antes do acordo ortográfico e continuam sendo acentuadas. Frequência aí é um paroxítono terminado em ditongo, baluastre é acentuado pela regra do hiato e tórax é um paroxítono terminado em X. Segue aí também a letra B, álbum, herói e chapéu. Álbum é acentuado por ser uma paroxítono terminada em M, UM, e herói e chapéu são ditongos abertos que continuam acentuados mesmo depois do acordo ortográfico. Então, esses ditongos abertos, quando são oxítonas, continuam acentuados. Mágico, revólver e polêmica também continuam acentuadas. São mágico e polêmica duas proparoxítonas e revólver uma palavra paroxítona, que deve ser acentuada. Japonês, armazém e bíceps também continuam acentuados. Japonês e armazém são oxítonos, terminada em ES e em devem ser acentuadas, e bíceps é uma paroxítona terminada em PS, deve ser acentuada. Ideia, enjoo e heróico, essas sim não devem mais ser acentuadas. Ideia e heróico não devem ser acentuados porque são ditongos em palavras paroxítonas, ditongos abertos em palavras paroxítonas que deixaram de ser acentuadas com o novo acordo ortográfico. E enjoo deixou de ser acentuada porque as letras dobradas perderam o acento com o novo acordo ortográfico. Então, quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve, e até a próxima.